E aí, gente, beleza? De Creusa, Creusetes, Creusina. Vamos para mais uma aula. Microscopia, certo? Como fundamento para base de estudo de ferramentas de análise bacterianas, parte 3. Nessa aula eu vou falar sobre dois tipos de microscopia. E na última aula, que é a aula 4, que ela é gigante, eu vou colocar ela em slides, que fica melhor para vocês. Eu vou falar só de microscopia eletrônica por varredura e transmissão, tá? Por que eu agrupei esses três tipos de microscopia? Porque, minha gente, vai facilitar a nossa vida, nosso rolê. Esses três tipos de microscopia, eles conseguem observar a imagem detectada em 3 dimensões. Olha que legal, olha que interessante. Então, quais são essas microscopias? A microscopia de contraste por interferência diferencial. Eu tenho a microscopia a laser de varredura confocal e eu tenho a microscopia eletrônica por varredura e transmissão. O que seria, vamos lá, então o que seria a microscopia de contraste de interferência diferencial? Gente, é basicamente a mesma microscopia de contraste de fases. Mesmo princípio físico, como a luz ela vai atravessar a amostra presente no microscópio, certo? Essa imagem produzida ela é a partir da diferença, que eu já expliquei lá no vídeo anterior, ó, da diferença de densidade, olha aqui eu grifando, do objeto observado. Ela é muito útil para trabalhar com materiais de até 100 milímetros de espessura, que são inadequados para a microscopia de contraste de fase. Foi aqui controle, mas é contraste de fase. Tá? Essa microscopia de interferência diferencial ela é mais robusta, ou seja, ela tem um maior poder de resolução. Ela consegue observar a imagem, o objeto, com mais detalhes. Uma coisa interessante é esse tipo de microscopia ela usa duas fontes e serve para observar com detalhes o núcleo das células eucariontes, o endósporo, vacúolos, inclusões, tudo em aspecto de 3D. Olha aqui um exemplo de uma imagem gerada por esse tipo de microscopia que é de interferência diferencial, tá? Contraste de interferência diferencial. Olhe a riqueza de detalhes desses relevos aqui dessa imagem, tá vendo? É isso que eu quero que vocês observem. Por fim, eu tenho a outra microscopia, que é a laser de varredura confocal. É uma microscopia computadorizada. Ela pode ser acoplada ao computador, que acopla uma fonte de raio laser ao microscópio de fluorescência. As imagens geradas elas são claras e em 3 dimensões. Ela permite observar a imagem da amostra em vários planos. É como se eu pudesse ver várias camadas dessa amostra, muito útil para observar o biofilme, já que o biofilme ele forma uma massa bacteriana, certo? É como se as bactérias tivessem umas sobrepostas sobre a outra. Então essa técnica ela permite ver então as camadas. Eu posso ver a camada mais superficial, uma camada mais interna, justamente pois essa técnica permite com que isso aconteça e é muito utilizada, por exemplo, na ecologia microbiana. Gente, esse tipo de microscopia, raio laser, ele aumenta a resolução. Sabemos que os microscópios ópticos vistos até agora têm um poder de resolução de até 0,2. Esse passa a 0,1 micrômetro. Gente, mas nesse tipo de técnica, utilizando esse equipamento de raio laser acoplado a um microscópio de fluorescência, as amostras elas devem ser então tratadas com corantes fluorescentes, que são os fluorocromos. Esses fluorocromos eles podem ser simples ou conjugados, por exemplo, a um anticorpo. Esses corantes fluorescentes, eles seguem o princípio, tá? Aqui. Eles seguem o princípio de que um corpo absorve a luz e após um certo intervalo de tempo emite essa luz.
Alguns exemplos aí de corantes fluorescentes, eu particularmente trabalhei com esses corantes, né, na época que eu fiz meu doutorado, é o DPI e o IP, que é o iodeto de propídio. Ambos ligam-se à molécula do DNA. Após a excitação desse corante, ele vai emitir uma luz do DAP. Ele emite uma luz azul, e do iodeto de propídio, que é o IP ou PI, ele emite uma luz vermelha. Deixa eu ver se eu encontrei a imagem aqui ao lado. Ou não tem imagem. Mas esqueci de botar a imagem. O Google tá de coxa. Não tem essa imagem agora, mas não tem problema não, deu para entender. Bom, essa é a penúltima aula de microscopia. Não percam a próxima aula que vai falar sobre microscopia eletrônica, que cai bastante concurso. Essa aula tá bem especial. Por quê, professor? Porque eu tô pegando todas as questões que já caíram de microscopia em concurso público e fazendo e preparando esse material, tá bom? Beijo, um queijo e até a próxima aula. E um salve aí a galera do hip hop, que sempre tá assistindo meus vídeos rimando em cima, tá ligado?